pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelo presbítero Anderson, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui teu servo. Queremos agradecer por tudo, Pai, que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado. Pedimos, Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ajudar o teu servo a trazer aquilo que está no teu coração para o coração da tua igreja. Tudo contrário, nós repreendemos, Senhor, entregamos teu filho em tuas mãos, e mais uma vez, que o teu Espírito, tua palavra, vá trabalhando, vá falando aos corações nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de glória. Amém, meus irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, meus irmãos, de poder chegar até aqui neste lugar. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês também que chegou aqui. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Vitória, que veio me acompanhando. Louvo a Deus também pela vida do nosso amigo, nosso irmão Marcos, que nos fez esse convite. Louvo a Deus também pela vida do anjo dessa igreja, nosso pastor Jailson. Que Deus continue abençoando poderosamente o Senhor, a sua esposa, a sua família e todo o ministério da Assembleia de Deus Buriti. Amém, meus irmãos? Quem veio para ouvir a voz de Deus nesta noite? Amém? Então, já abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, versículo 38 até o versículo 46. Nossa irmã Cira também, que Deus continue abençoando. Amém? Quem achou diz amém. Que diz assim, igreja: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. Clamavam e dizendo diante dele: ajoelhai. Assim e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafanate Pineia, e deu-lhe por mulher Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Senta dando glória. Se puder colocar um fundo musical ali, eu fico agradecido nesta noite. Meus irmãos, o tema da minha mensagem hoje para a amada igreja é: o Deus que promete é fiel para cumprir. Olha para o teu irmão nesta noite e diz assim para ele: o Deus
que promete é fiel para cumprir. Meus irmãos, sabemos, meus irmãos, que quando Deus ele promete, o próprio Deus ele cumpre com a sua promessa. Porque o próprio Deus ele disse certa vez que ele não era homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependesse. Se ele te prometeu, ele irá cumprir. Meus irmãos, para que a gente venha entender esse texto na qual eu e você acabou de ler, é preciso eu e você voltar um pouco e entender que no capítulo de número 37, José agora, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e também sobre a ordenança do seu pai Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó sempre ordenava José para que José viesse olhar e observar o que os seus irmãos estavam fazendo diante do rebanho. Portanto, José também era um dos responsáveis pelo rebanho. A Bíblia vai dizer que José tinha 17 anos, igrejas. E quando José estava com essa tarefa, estava com essa missão de observar os seus irmãos e levar notícia para o seu pai Jacó, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que José agora, ele vai sonhar um sonho. Mas antes de José sonhar um sonho, a Bíblia vai dizer que Jacó estava tão feliz com o trabalho de José, com o esforço de José, que Jacó agora vai preparar uma túnica de várias cores, uma túnica colorida, e vai presentear José. Quando Jacó agora presenteia José, José agora vai vestir aquela túnica, só que diante do seu pai, ele estava bonito, mas infelizmente diante dos seus irmãos, ele não estava. Mas por quê, presbítero Anderson? Porque diante dos seus irmãos, subiu no coração dos seus irmãos uma inveja no coração dos irmãos de José. Os irmãos de José poderiam muito bem, meu irmão, meu presbítero, aplaudir José e abraçar José, mas não, por causa daquela túnica. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os irmãos de José agora passaram a invejar José. E para completar mais ainda a ira daqueles irmãos de José, a Bíblia agora vai dizer que Deus deu um sonho a José. E este sonho, traduzindo para que você possa a gente adiantar aqui, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José percebem que naquele sonho que José conta para os irmãos de José no futuro iam se curvar diante de José. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os irmãos de José, que já estavam irados, já estavam com raiva, porque ele tinha ganhado uma túnica do seu pai, a Bíblia vai dizer que a ira deles aumentou mais ainda. Mas o Deus que eu e você conhece é um Deus que sabe trabalhar. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, aquele que falou em sonho com José em uma vez, agora vai mais uma vez falar em sonho, e neste sonho vai dizer a mesma coisa. E agora José, alegre, satisfeito, porque Deus confirmou em outro sonho a mesma mensagem, a mesma promessa. José agora vai contar novamente para os seus irmãos e para os seus pais. E nesse sonho era que 11 estrelas se curvavam diante dele, e também o sol e a lua. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jacó entendeu a visão e guardou aquilo no seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos de José não concordaram com aquilo e ainda indagaram, dizendo: então quer dizer que a gente vai se curvar perante a tua face, perante os teus pés? Que negócio é esse? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que mesmo os irmãos de José não querendo estar perto de José, mesmo os irmãos de José não querendo a presença de José, o que me chama a atenção é que o pai de José sempre olhava, chegava para José e dizia: José, vai lá até os teus irmãos. José, vai lá onde estão os teus irmãos. E o interessante é que José sabia que os irmãos dele não queriam a presença dele, mas ele era obediente ao seu pai.
Os irmãos não queriam estar perto, mas pela obediência José ia para perto dos irmãos. Aí eu quero abrir um parente aqui nessa noite para a amada igreja e dizer o que Deus está mandando eu falar para a igreja nessa noite. Por mais que teus irmãos, por mais que alguém não queira a tua presença, não queira estar do teu lado, não queira te abraçar, não queira dirigir nem sequer a palavra a você, mas nesta noite Jesus manda te dizer: obedece a voz de Jesus, obedece a voz de Jesus. E onde foi que Jesus ordenou isso? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Eita, oh aleluia. Se tem crente aqui nessa noite que já está entendendo essa palavra, quanto mais os irmãos de José queriam a distância, mas José, pela ordenança do pai, ele ia e abraçava, ele ia e conversava, ele ia e chegava perto. E nesta noite, por mais que teu irmão queira a distância, mas ore por ele, abrace ele, aperte a mão dele, dirija a palavra a ele, porque se você está nessa ordenança, é porque você está no caminho certo. Se teu irmão não está no caminho certo, Deus está te dando a oportunidade, através da tua vida, através da tua conduta, colocar o teu irmão no lugar certo. Você não foi escolhido para ser igual, você foi escolhido para ser diferente. Então nessa noite Jesus manda te dizer: seja diferente dos iguais. Os iguais quer contenda, você quer amar. Os iguais quer distância, você quer estar perto. Os iguais não te amam, mas você ama, você ama, você ama, você ama, você ama. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal. E quem é luz é diferente das trevas, e quem é sal é diferente. Quem é sal é diferente. Cadê os crentes nessa noite que está entendendo a mensagem? A Bíblia diz que os irmãos de José vão para uma outra cidade. Mas uma vez José recebe a ordenança de Jacó, seu pai, e vai buscar notícia dos seus irmãos para o seu pai. Só que os irmãos de José não estavam no mesmo lugar que sempre estiveram. E José agora vai ficar meio perdido. Quando José se encontra perdido, Deus manda um sirineu para dar a notícia a José, ajudar José, que os irmãos de José estavam em outro canto. Porque, meus irmãos, quando eu e você obedece, quando eu e você é obediente, eu e você não fica por muito tempo sem direção, não. A Bíblia diz que José agora, quando vai se aproximando dos seus irmãos, os irmãos de José veem José de longe. E quando os irmãos de José veem José de longe, eles começam o grupinho. Começa ali a fofoca entre eles e dizem: já vem ali o sonhador. Já vem o sonhador. Ou seja, na boca dos irmãos não era mais José, não. Já deram outro nome a José: sonhador. Mas na boca dos irmãos de José era sonhador, mas na boca de Deus ainda era José. Ou seja, na boca de alguém você pode ter vários nomes, mas na boca de Deus o teu nome é o teu nome. O teu nome ainda é o teu nome. Ninguém vai apagar o teu nome da boca de Deus. Pode até inventar outros nomes, mas no grande dia Jesus vai dizer: vem cá Maria, vem cá José, vem cá João, vem cá Anderson, vem cá missionária Vitória, vem cá Jailson. Porque alguém pode até mudar o teu nome, alguém pode até dizer outras coisas, mas de Jesus ninguém muda. Na boca de Jesus ninguém manda. Se a gente for citar aqui quantos nomes a gente crente não tem por aí, na verdade: os loucos, os doidos, os barulhentos, os perturbados. Mas no grande dia, quando a igreja for arrebatada, vão procurar os loucos e não vão encontrar.
Vão procurar os barulhentos e não vão encontrar. Vão procurar esse povo perturbado e não vão encontrar. Por quê? Porque Deus fez as coisas loucas dessa vida. Eita, cadê os crentes aqui nessa noite? Deus fez as coisas loucas nessa noite para confundir as sábias. No grande dia, quando a igreja for arrebatada, a gente vai ver quem foi sábio ou quem foi louco. A gente vai ver. Então nessa noite abre a tua boca e glorifica a Deus. A Bíblia diz que os irmãos de José agora tramam a morte de José. Só que um dos irmãos de José vai se levantar e diz: não precisa matar o nosso irmão não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele aqui dentro da cisterna. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando José é jogado dentro da cisterna, a cisterna estava vazia, sem água nenhuma. Ou seja, Deus já estava preparando. Deus já estava dando livramento antes de José chegar dentro da cisterna. Eita, você crê nessa noite? Que alguém pode até arquitetar, alguém pode até planejar, alguém pode até querer fazer trabalho, mas nessa noite já caiu por terra. É alguém fazendo e Deus desfazendo. É alguém planejando e Deus tirando, cortando o planejamento. Alguém pode preparar a ferramenta, mas Deus manda te dizer nessa noite: toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Joga José aí dentro. Quero ver agora o sonho dele se cumprir. Olha para aí. Ainda falaram isso. Quero ver agora o sonho dele se cumprir. Ei, não adianta não. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Olha para o teu irmão nessa noite e diz assim para ele: vão pelejar, mas não vão prevalecer, porque há um Deus no meio. Eita, oh, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles sentaram para jantar, para comer, enquanto o irmão estava dentro da cisterna. É impressionante, né? Como alguém consegue ainda jantar depois de lançar eu e você dentro da cisterna, depois de lançar eu e você dentro do poço, depois de colocar eu e você em uma confusão. É impressionante. Mas Deus está cuidando, igreja. Olha onde eu e você está. Quantas vezes você já passou por isso, mas olha onde eu e você está. O plano foi debalde. Oh, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que vai se aproximando uns ismaelitas. E um dos irmãos diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender José aos ismaelitas. Que negócio é esse? Além de jogar o camarada dentro da cisterna, agora vai vender. Porque tem gente que não joga e ainda nos vende. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando os ismaelitas se aproximam, aqueles homens, agora os irmãos de José, vão vender José. E vendem José por algumas moedas. A Bíblia diz, meus irmãos, que a partir do momento em que José foi vendido, os ismaelitas tiraram José de dentro da cisterna e levaram José para o Egito. Preste atenção nisso aqui. O plano de Deus, o propósito de Deus, a promessa de Deus, pastor Jailson, não era com José ali em Canaã, não. Era no Egito. Aí os irmãos de José foram tentar atrapalhar o plano de Deus, para que José não chegasse no Egito. Aí sabe o que aconteceu? Venderam os ismaelitas que estavam indo para o Eita, oh, aleluia. Cadê os crentes que entenderam nessa noite?
Eita! Sabe o que Deus está querendo dizer à igreja, pastor Jailson? É que alguém vai se levantar para ser barreira, alguém vai se levantar para ser bloqueio, alguém vai se levantar para ser muralha. Mas nessa noite, Jesus me trouxe até aqui para dizer à igreja: eu vou transformar essa muralha em ponte, eu vou transformar essa barreira em ponte, eu vou transformar esse bloqueio em ponte. Quem hoje é bloqueio, amanhã vai ser ponte. Quem hoje é bloqueio na tua vida, amanhã vai ser o elo, vai ser o elo, vai ser ponte, vai ser ponte, vai ser ponte, vai ser ponte, vai ser ponte. Porque quando Deus quer operar, agindo Deus, agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Os irmãos de José pensavam que ia acabar com a vida de José vendendo ele, mas foi preciso ser vendido para chegar no propósito. É Deus te dizendo nessa noite: vão te vender, vão te jogar no fundo do poço, mas é preciso passar por isso, por esse processo, para eu te colocar onde eu quero que você chegue. Te prepara, te prepara. Esse processo é apenas o início de uma grande vitória de Deus sobre a tua vida. Cadê os crentes nessa noite? Tem crente aqui, tem profeta de Deus aqui, tem mulher de oração aqui. Deus está mandando dizer à igreja que Ele vai tirar o bloqueio e vai transformar em ponte. Oh, aleluia. Os discípulos foram apontar para o cego de nascença. Em João capítulo 9, foi o que aconteceu. Talvez Jesus nem fosse parar ali, mas os discípulos disseram: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus: já que vocês me fizeram parar aqui, eu vou abençoar. Eita, você crê nessa noite? Que por mais que teu nome se multiplique por aí, mas quem acha que vai ver o teu fim, mas na verdade Jesus vai transformar isso em bênção para a tua vida. Oh, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando José chega no Egito, ele é vendido para Potifar, chefe do exército de Faraó. Compra ele e dá uma tarefa externa a ele, fora da casa do chefe. José, tudo que ele colocava a mão, aonde ele pisava, prosperava. Aonde ele colocava a mão, crescia. Eita. Enquanto em Canaã as coisas estavam começando a ir de mal a pior. Eita. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o que José fez externo, trouxe José agora para ser interno. Ou seja, prosperou lá fora, agora te prepara para prosperar aqui dentro. Eita, você crê nessa noite? A Bíblia diz que agora o chefe vai dizer: olha, José, aonde tu colocasse a mão, aonde tu empreendesse, deu certo. Faz o seguinte, tu agora serás mordomo da minha casa. Tu não só agora vai mandar lá fora, mas também vai mandar aqui dentro. Eita. Tu não só vai organizar lá fora, mas também vai organizar aqui dentro. É Deus dizendo à igreja nessa noite: quer subir de cargo? Vai para a campanha evangelizadora lá fora. Quer crescer? Vai para o sol quente pregar a palavra. Quer crescer? Vai para a ação de social lá fora. Ah, mas quando estiver dentro da igreja eu vou. E Deus dizendo: ei, primeiro você tem que crescer lá fora, para depois você crescer aqui dentro. Mas eu quero crescer lá dentro porque tem ar-condicionado e acolchoado. E Deus dizendo: tem que pagar o preço lá fora. Tem que pagar o preço logo lá fora, para eu te honrar aqui dentro, José. A Bíblia diz que José agora, comandando ali a casa do chefe, a esposa de Potifar vai se engraçar por José. O interessante
é que quando ela cria ali um desejo por José, ela vai tentar deitar com José. Mas José, ele fala algo, pastor Jailson, que eu acho magnífico nessa passagem. José não chega para aquela mulher e diz: olha, eu não posso deitar contigo, porque senão eu vou estar pecando contra a ordem do teu marido. Não. Ele diz: eu não vou deitar contigo por causa da minha obediência com Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas por que José falou isso? Porque primeiro a nossa aliança, primeiro a nossa fidelidade tem que ser com o papai, tem que ser com Deus. Não adianta ter fidelidade com o maridão e não ter fidelidade com Deus. Não adianta ter fidelidade com a igreja, com o pastor aqui na terra e não ter fidelidade com Deus. Não adianta ter fidelidade com o teu líder aqui e não ter fidelidade com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cadê os crentes que estão entendendo essa palavra nessa noite? Tem que ser fiel ao grandão, tem que ser fiel, tem que ser fiel, tem que ser fiel. Vai ser fiel ao pastor, mas também ao grandão. Vai ser fiel à tua líder, mas também ao grandão da Galileia. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não desiste, porque o adversário, quando ele quer tirar eu e você da graça, ele não desiste. É os crentes que estão desistindo de permanecer na graça. Nós estamos desistindo muito fácil, mas o adversário não. Ele vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. Quanto for possível para ele, ele vai. Ele é chato. E cadê eu e você? Será que nós estamos sendo chatos também? Igual aquela viúva de Lucas capítulo 18, que quanto mais aquele juiz não queria julgar a sua causa, mas ela estava lá todos os dias. Foi na segunda, ele disse não. Ela foi na terça, ele disse não. Ela foi na quarta, ele disse não. Todos os dias ela estava lá. Só saiu de lá quando ele julgou a causa dela. A mesma coisa, adversário. Ele só vai sair da frente da tua casa quando ele conseguir. Mas nessa noite, Jesus te trouxe até aqui para te dizer: continua fiel, continua fiel, continua fiel, continua fiel. Porque sem fidelidade é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Aquela mulher agora vê que José não vai cair na sua. Ela agora, quando vai agarrar José, José corre. Porque a gente tem que resistir o diabo, e o diabo, e se ele não fugir, a gente foge. Foge dele, igreja. E José fugiu ali, deixou a sua capa cair. Ela inventou uma história, um falso. O seu marido acreditou. José agora foi lançado dentro da cadeia. Aí você olha assim, acabou-se para José. Dentro da cadeia, não tem como. Não tem solução. Como é que a pessoa vai ser governador se caiu dentro da cadeia? Aí Deus dizendo: José, eu vou cuidar de você dentro da cadeia. Como assim, Senhor? Te prepara. Porque assim quando tu chegar, tu vai logo ser chefe dos carcereiros. Eita. Sabe por quê, meu pastor? Porque quem nasceu para liderar, pode ser na cadeia, pode ser fora da cadeia, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser em qualquer canto. O adversário pode armar para que eu e você caia em qualquer canto. Mas há um Deus lá no céu que faz eu e você brilhar na cadeia, fora da cadeia, na rua, e fora da rua. Aonde eu e você for, há um Deus que está comigo e com você, lado a lado, ombro a ombro, e te guiando a todo momento, te fazendo brilhar. Quem nasceu para liderar, pode liderar em qualquer lugar. A Bíblia diz que vai chegar um padeiro e um copeiro do rei Faraó. E os dois vão ter um sonho. E nesse sonho os dois vão ficar perturbados. José vai interpretar o sonho dos dois. E vai chegar para um e vai dizer: olha, quando estiver lá em cima, lembra de mim. O sonho se cumpriu. Só que o que era para lembrar não lembrou de José.
E o tempo foi se passando. Aí Deus diz, não te lembraram de ti, mas eu me lembro. Porque pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, mas eu jamais vou esquecer. Oh, aleluia. Tem crente aqui nessa noite que está sentindo o cuidado de Deus nesses dias. Tem crente aqui nessa noite que está sentindo os cuidados de Deus perante esses dias. Porque uma mãe que amamenta pode até esquecer, um copeiro pode até esquecer, José, mas nessa noite Jesus manda dizer à igreja, eu não me esqueço, eu não me esqueço, eu não me esqueço. E aí, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou tirar o sono do rei, vou dar sono ao rei, vou perturbar ele nesse sonho. Ele vai ter que chamar os sábios, ele vai ter que chamar todo mundo que se entendido aí que ele conhece, mas ninguém vai interpretar o sonho dele. E quem é que vai interpretar? Você, porque eu tenho promessa, eu tenho projeto, e se eu tenho projeto, se eu tenho promessa, eu vou cumprir, eu vou cumprir. O lugar que você está hoje não define você, porque esse processo não é para te matar, é para te aperfeiçoar, José. Assim como tu fosse fiel, sendo líder aí na cadeia, tu vai ser líder aqui em cima, perante o povo do Egito. Te prepara, José. Faraó, quando eu estava lá na cadeia, tinha um homem chamado José, que ele interpretou os nossos sonhos, ele vai interpretar o teu também. A Bíblia diz que quando manda chamar José, veja que interessante, minha irmã. José estava com roupa de presidiário. José poderia muito bem, do jeito que está, o rei está me chamando, vou lá. Assim mesmo, cabelo grande, unha grande, todo sujo. Eu vou assim mesmo, o rei vou lá, não. A Bíblia diz que José tem um cuidado, pastor Jailson, de tomar um banho, colocar uma roupa, cortar o cabelo, para ir se apresentar diante do rei. Mas por que isso, pastor Jailson? Por que isso, presbítero Mantes? Porque diante de qualquer pessoa, você pode ir de qualquer jeito, mas diante do rei, tem que ir preparado. Oh, aleluia. Diante de qualquer pessoa, você pode ir de qualquer jeito, mas diante do rei, tem que vir bem arrumada, tem que vir bem arrumado, tem que colocar a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor brinco, o melhor vestido, a melhor saia, diante do rei, do dono da nossa vida, aquele que morreu por mim e por você, mas que hoje vive. Ele não merece o pior meu e você não, ele merece o nosso melhor. Cadê a tua melhor roupa? Cadê o teu melhor perfume? E principalmente, cadê a tua melhor adoração? Cadê a tua melhor adoração? Para se apresentar diante do rei, não é de qualquer jeito, tem que ter reverência, tem que ter postura, tem que estar organizado diante do rei. Oh, aleluia. Entra aí, José. É o quê? Esse carcereiro. Entra aí, José. Quem olhava para José assim, ó, agora está olhando assim, ó. As coisas mudam, igreja. Eita, oh, aleluia. José estava no conforto da sua casa, foi para a cisterna. Depois da cisterna foi ser chefe no palácio. Depois do palácio foi para a prisão. Depois da prisão estava diante do rei. Sabe o que Deus está querendo dizer à igreja nessa noite? Esses processos na tua vida vai acontecer. É místico que isso aconteça. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Mas Deus manda te dizer nesta noite, eu estou na tua peleja. Quando você estiver lá em cima, eu estou contigo. Quando você estiver lá embaixo, eu estou contigo. Sabe por quê? Certa vez o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele poderia estar rico, mas Deus, ele pode todas as, mas ele podia todas as coisas naquele que fortalece ele, porque se ele tivesse também na pobreza, ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então nessa noite, você não tem motivo para ficar calado.
calada, nem para ficar calado. Por mais que a tua conta bancária, por mais que teu guarda-roupa, o teu armário não esteja lotado, mas nessa noite há um Deus que veio lotado com a sua presença para te dizer: eu estou contigo na pobreza, eu estou contigo no armário vazio, na conta bancária vazia, mas também eu estou contigo quando tiver tudo isso cheio na tua vida, porque quem é fiel no pouco, eu serei no muito, eu serei no muito, eu serei no muito. Te prepara para ser fiel agora no pouco, porque há um Deus que vai ser fiel contigo no muito. A Bíblia diz, meus irmãos, que depois de José interpretar o sonho do rei, o rei agora vai se maravilhar de José, vai se encantar com José e vai perceber que José era um homem sábio. O rei tinha conhecimento, mas em José ele viu sabedoria. Que diferença é essa, presbítero? É que conhecimento se adquire, mas sabedoria vem do alto. Vem do alto, vem do alto, vem do alto lá do trono do Supremo. Eita, cadê os crentes nessa noite que estão entendendo? Meu Deus do céu, o conhecimento você pode adquirir, você pode pagar para ter, mas a sabedoria tem que ter joelho no chão, tem que ter oração, tem que ter fidelidade, tem que ter compromisso com a obra, tem que amar ao próximo, tem que perdoar, tem que liberar o perdão, tem que fazer como Jesus fazia, tem que ser imitador de Jesus. E aquele que quiser ser imitador dele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, e siga, e siga, e siga, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser perder a sua vida por causa dele, por amor a ele, vencê-la-á, vencê-la-á, vencê-la-á. Cadê os crentes nessa noite que vai vencer, que vai vencer? Por mais que a dificuldade esteja grande, mas vai vencer, porque há um Deus que promete e ele cumpre. José, estou vendo um Deus em ti. Faz o seguinte, estás mandando arrumar uma pessoa que saiba organizar, que saiba dirigir. Olha, não tem esse cargo aqui não, mas te prepara, José, tu serás o novo governador do Egito. Sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar a mim e a você, até que não existe, ele faz existir para abençoar a mim e a você. Eita, oh, aleluia. Até o que não existe, ele faz existir para te honrar. Você crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra, Deus vai dar à existência aquilo que não existe por causa da tua fidelidade, por causa da tua fidelidade com Ele. Quem tem fidelidade tem cumprimento de promessa, mas quem não tem fidelidade, te prepara, porque a promessa vai ser quebrada. Mas se nessa noite você tem andado em fidelidade, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que o rei tira o anel da sua mão e coloca na mão de José. O rei pega a roupa de linho fino e coloca em José. O rei agora coloca um colar de ouro no pescoço de José e pega o segundo carro do rei, para que José passeasse, viajasse perante todo o território do Egito. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite? Primeiro, quem antes estava com algema, agora estava colocando anel de selar no seu dedo. Oh, aleluia. Quem antes estava com roupa de carcereiro, agora estava com roupa de linho fino. Quem antes, meus irmãos, estava com a pulseira de Roberto Carlos, como dizem por aí, né, nas suas mãos, nos seus pés, agora estava com colar de ouro em seu pescoço. Ei,
ei, Deus está te aperfeiçoando nesse deserto, porque esse deserto não é para a morte do crente, esse deserto é para o aperfeiçoamento do crente, porque aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel para terminar na tua vida. Ser crente, meus irmãos, é isso. É entender que um dia a gente vai estar lá embaixo, mas outro dia a gente vai estar lá em cima. Mas nem lá embaixo, nem lá em cima, não esqueça de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, eu quero finalizar agora, que depois de muito tempo, seus irmãos vai em busca de comida lá no Egito, porque lá em Canaã tinha acabado tudo, não tinha comida nenhuma, então só tinha no Egito. Então agora os irmãos de José vai em busca de comida, mas para surpresa dos irmãos de José, quem estava coordenando aquela área era o irmão que eles tinham tomado a túnica, rasgado, era o irmão que eles tinham jogado dentro da cisterna. Interessante, minha irmã, é que quando tomaram a túnica dele, Deus me deu uma palavra aqui, que o que Jacó deu a José, os irmãos deles conseguiram destruir, que foi a túnica, mas o que Deus deu a José, os irmãos não lhe tiraram. Eu vou repetir esse negócio aqui, porque poucas pessoas aqui entenderam. O que o homem deu a José, eita, os irmãos lhe tiraram, mas o que Deus deu, o que Deus deu, o que Deus deu, o que Deus prometeu, ninguém conseguiu tirar, nem a cisterna, nem os irmãos, nem Potifar, nem a esposa de Potifar, nem a prisão conseguiu tirar, porque o que Deus te der, o que Deus te prometeu, é fiel para cumprir com a sua palavra. Ninguém toma, ninguém toma, ninguém toma, ninguém toma. Não ajuntei tesouro na terra, e sim tesouro no céu. Por quê, presbítero? Porque no céu o ladrão não mina nem rouba, porque aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E nesta noite Jesus manda te dizer e manda te perguntar: onde é que está o teu coração? O teu coração está no teu carro, o teu coração está na tua casa, o teu coração está no teu trabalho, está no teu cargo, porque quando essas coisas, para onde for no último dia, você também vai. Mas se teu coração está lá no céu, para onde, quando chegar o grande dia, você também vai para lá, você também vai para lá. Deus manda te dizer nessa noite que o homem pode destruir aquilo que é material na tua vida, mas o que é espiritual, ninguém toma, ninguém toma, ninguém toma. O que é teu é teu, o que é teu é teu, o que Deus te deu, ninguém vai tomar. Aí os irmãos de José vai lá para o Egito. A surpresa dele, José se revela. E os irmãos de José agora percebem que aqueles que eles tinham maltratado, jogado dentro da cisterna, era o governador do Egito. Interessante, meus irmãos, é que quando José estava em Canaã, estava tudo bem. Só foi os irmãos de José tirar ele de Canaã e lançar ele para o Egito, que o Egito passou a ser próspero e Canaã passou a ter escassez. Sabe o que Deus está querendo dizer à igreja nessa noite? Que você pode ir para qualquer canto, mas não é o canto que vai fazer você, é você que vai fazer o canto. Você pode ir para qualquer lugar, mas não é o lugar que vai fazer você, é você que faz o lugar. Enquanto José estava em Canaã, estava tudo bem, mas só foi tirar José de Canaã e mandar para o Egito. O Egito passou a estar bem e Canaã passou a estar com escassez. E nessa noite Jesus manda te dizer: não é o ambiente que faz o crente, é o crente que faz o ambiente. Se tem presença de Deus, tem prosperidade, tem crescimento da obra de Deus na tua vida, e a promessa que ele faz, ele vai cumprir, quer alguém ou não. Amém, igreja? Fica de pé, por gentileza.
alguém aqui que não é evangélico, não é cristão? Tem alguém aqui, algum visitante? É hoje, varão. Jesus manda te fazer esse convite e te perguntar se você quer hoje aceitar a Ele como teu único e suficiente Salvador. É hoje que Deus te dê uma outra oportunidade. Mas se tiver com vergonha, no final do culto, chega aqui no pastor, tá certo? E fale para o pastor. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Estou muito feliz, meus irmãos, de chegar até aqui e poder também estar adorando com meus irmãos e ministrando uma palavra aqui nesse lugar, tá certo? Vim algumas vezes aqui com a minha esposa, né? Adorei junto aqui com ela, torci por ela e hoje estou aqui e ela está ali torcendo por mim. Sabe por quê? Porque quem um dia torceu por você, um dia vai estar lá. Amém, meus irmãos? Então, continua nessa tua relevância, nessa tua fidelidade, porque Deus ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Amém? Sim, Deus é fiel.